Olá, que bom ter a companhia de vocês para mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje vamos mergulhar num material, olha, fascinante, o Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. A gente vai focar nos eventos que ele descreve como a preparação final para o estado eterno, sabe? Isso mesmo. Nossa ideia é entender melhor aqueles processos de purificação, de julgamento, que, segundo essa fonte, acontecem depois do período do milênio. Basicamente, como é que se constrói essa ponte, né, entre o reino de 1000 anos e a eternidade, na visão dele? Ok, vamos desempacotar isso. Exato. São conceitos assim teológicos bem densos, né? Mas são centrais para a visão escatológica que o Pentecost apresenta. Entender a sequência, o propósito desses eventos é chave para a gente seguir a narrativa dele sobre como a história humana, bem, chega no seu clímax e o plano divino se consuma. Perfeito. Então, o ponto de partida na fonte é o que ele chama de uma purificação cósmica. Parece que são 3 atos principais que meio que limpam o cenário, digamos assim. Isso mesmo. O Pentecostes destaca 3 eventos cruciais nesse processo. Primeiro, uma última rebelião, e bem surpreendente, liderada por Satanás depois que ele é solto. Segundo, a purificação radical da própria terra, pelo fogo. E terceiro, o julgamento final dos incrédulos diante do grande trono branco. E qual seria a lógica por trás desses eventos tão drásticos? Parece um fechamento bem intenso, né? Olha, a perspectiva que ele apresenta é que esses atos são necessários para erradicar completamente, sabe, qualquer traço de pecado, de rebelião, dos efeitos da maldição lá de Gênesis. A ideia é que só um universo totalmente purificado pode, enfim, abrigar a presença manifesta de Deus e o seu reino eterno. Entendi. Vamos então para o primeiro ato. Essa última rebelião. O livro de Apocalipse, capítulo 20, descreve Satanás sendo solto depois de 1000 anos preso. O que acontece em seguida é bem chocante. Pois é. De acordo com o texto bíblico, né, na interpretação do Pentecost, a ação de Satanás é imediata. Ele sai para enganar as nações dos 4 cantos da terra. E aqui é importante notar, o Pentecost, seguindo uma linha específica de interpretação, identifica essas nações nesse contexto como Gog e Magog. E ele consegue. Assim, depois de 1000 anos de paz e justiça sob o governo direto de Cristo, é difícil de imaginar. Surpreendentemente, sim. A fonte descreve a formação de um exército, olha, imenso, como a areia do mar, marchando contra o acampamento dos santos, que ele identifica como a Palestina, e a cidade querida, Jerusalém. Nossa, E aqui temos um ponto intrigante, né? Por que Deus permitiria essa soltura e essa rebelião final? Parece um risco enorme. Não faz muito sentido à primeira vista. O fascinante aqui, segundo Pentecost e autores que ele cita, como Walter Scott e F.C. Jennings, é que isso não é visto como um deslize divino, sabe? Pelo contrário, é interpretado como um teste final, divinamente orquestrado. O propósito seria demonstrar de forma cabal a persistência da rebeldia na natureza humana que não foi regenerada. Mesmo depois de viver em um mundo ideal por 1000 anos? 1000 anos, viu? A mente carnal, né, a natureza humana caída, ela permanece fundamentalmente oposta a Deus se não for transformada pela regeneração. O Jennings é citado dizendo que essa natureza nunca pode ser sujeita à lei de Deus. Ou seja, esse teste final revelaria que a conformidade externa durante o milênio, que foi imposta pelo governo justo, mais firme de Cristo, o tal cetro de ferro, não era sinônimo de mudança interior para todo mundo. entendi. Mas quem são esses rebeldes? São pessoas que viram o governo de Cristo? Como assim? A explicação na fonte é que não se trata dos santos que reinaram com Cristo, nem de uma nova raça, nada disso. Seriam os descendentes daqueles que entraram no milênio, nascidos durante esse período. Apesar de nascer em condições ideais, eles herdaram a natureza caída
e, sem uma fé pessoal, sem regeneração, apenas se conformaram externamente, sabe? A soltura de Satanás funciona como um catalisador para que essa rebeldia que estava latente se manifeste abertamente. Ah, faz sentido. É a descendência. E vale notar que essa visão é bem característica do pré-milenarismo, ou seja, a crença num reino literal de Cristo por 1000 anos na Terra, antes do estado eterno. Essa corrente interpreta a soltura de Satanás como ocorrendo depois desses 1000 anos. É diferente da visão amilenarista, que geralmente interpreta os 1000 anos simbolicamente, como a era atual da Igreja, e aí vê a soltura de Satanás de outra forma. Ainda assim, é difícil imaginar uma rebelião dessa escala sobre o governo visível de Cristo. Continua sendo um ponto. Sem dúvida. A própria fonte, e ela cita o Louis Perry Schaeffer, reconhece essa dificuldade teológica. O Schaeffer conecta isso ao mistério maior da permissão do mal por Deus ao longo da história, sabe? Sugerindo que a gente só vai ter clareza total sobre isso lá na perspectiva celestial. Entendo. E o desfecho dessa rebelião? É uma guerra longa, complicada? Não, de jeito nenhum. Segundo Apocalipse 20, versículo 9, é fulminante. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Fim. Rápido e decisivo para a última resistência organizada contra Deus. Uau, decisivo mesmo. Isso nos leva direto para o segundo ato de purificação mencionado, a terra sendo purificada pelo fogo. A fonte cita 2 Pedro 3, que fala dos céus desaparecendo com o estrondo, elementos derretendo, a terra e suas obras sendo queimadas. Uma imagem bem apocalíptica. Sim, a ideia é remover os efeitos da maldição que afetou a criação, né? No entanto, a fonte aborda um debate importante sobre quando isso acontece. Tem uma discussão aí. Ah, é? Existe mais de uma visão sobre isso? Sim, alguns intérpretes pré-milenaristas, aqueles que acreditam no reino de 1000 anos antes da eternidade, argumentam que essa purificação pelo fogo ocorre antes do milênio, ou logo no início. A ideia seria preparar a terra para o reinado de Cristo. Eles se baseiam em interpretações do Dia do Senhor e em passagens que associam fogo ao julgamento da segunda vinda de Cristo, como Isaías 66, Joel 2, 2 Tessalonicenses 1. Certo. Mas o pentecostal discorda. Exato. O Pentecostes, que é a nossa fonte aqui, ele defende que essa purificação ocorre depois do milênio. Ele argumenta que o Dia do Senhor é um período amplo, que pode incluir essa dissolução final, não se limitando só à segunda vinda. Ele também pondera que o fogo como juízo divino pode ocorrer em diferentes momentos, e que as promessas de novos céus e nova terra, lá em Isaías 65, podem, na verdade, prefigurar a eternidade, mesmo que mencionadas num contexto milenar. E qual o argumento decisivo para ele? O que faz ele bater o martelo no pós-milênio para isso? O ponto central para ele é a conexão que ele faz entre 2 Pedro 3, versículo 7, que diz que os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, e Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Essa passagem de Apocalipse descreve o julgamento do grande trono branco, onde os ímpios são julgados depois do milênio. Então, para ele, se o julgamento final dos ímpios é pós-milenar, a destruição ou purificação pelo fogo associada a esse julgamento também tem que ser pós-milenar. Ela coincidiria com o desaparecimento da antiga ordem cósmica, como diz Apocalipse 20.11, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Esse é um ponto-chave no raciocínio dele. Ele amarra a purificação do cosmos diretamente ao julgamento final dos perdidos. Faz sentido a conexão que ele propõe. E isso nos coloca no terceiro ato, o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20 descreve uma cena imponente, um grande trono branco, os mortos de pé diante dele, livros sendo abertos com o registro das obras. E o livro da vida? Quem exatamente está sendo julgado ali? Olha, segundo a fonte, é crucial entender que este julgamento não é para os salvos. O próprio texto de Apocalipse 20, nos versículos 4 a 6, já teria estabelecido que os justos participaram da primeira ressurreição e reinaram com Cristo durante o milênio, certo? Portanto, o grande trono branco é especificamente para os mortos não salvos
de todas as épocas da história humana. Todos eles. Entendi. Então as obras registradas nos livros são a base para a condenação. Mas e o livro da vida? Por que ele está ali? Parece quase contraditório ter ele ali se o destino já está selado pelas obras, não? Essa é uma observação perspicaz, sim. A fonte, e aqui ela cita um intérprete chamado William Kelly, oferece uma visão interessante sobre isso. Kelly sugere que, neste julgamento específico, a função do livro da vida é negativa. Ele não seria aberto para encontrar nomes e justificar alguém naquele momento, mas sim para demonstrar a ausência dos nomes daqueles que estão sendo julgados. Entende? A falta do nome no livro da vida serviria como a confirmação final da condenação, que já é evidenciada pelas más obras registradas nos outros livros. É a prova definitiva da falta de redenção. Entendi. Nossa, é uma confirmação, não uma última chance. Pesado. E qual o destino final para esses cujos nomes não estão no livro da vida? Apocalipse 20, versículo 15, é direto. São lançados no lago de fogo. Isso é chamado de segunda morte e é interpretado na fonte como a separação eterna, consciente e definitiva da presença de Deus e do seu reino. Lago de Fogo, a fonte descreve isso como um lugar literal, porque as descrições bíblicas são fortes, né? Fogo eterno, fogo que não se apaga, lago que arde com fogo e enxofre. Sim, a ênfase na fonte é que as escrituras o descrevem como um lugar real de retribuição consciente. Não é só um símbolo de aniquilação ou um estado mental, não. É associado a imagens de tormento, trevas, choro. Mateus fala disso. A fonte também menciona que o Schaeffer prefere o termo retribuição à punição, para evitar a ideia de que seria algo corretivo, sabe? E um ponto destacado é a frequência com que o próprio Jesus falou sobre essa realidade final para os perdidos. É algo que ele mencionou bastante. É verdade. E a fonte também tenta esclarecer uns termos que às vezes a gente confunde. Sheol, Hades, Geena. Poderia resumir rapidinho as distinções que o Pentecoste apresenta, para a gente não misturar as coisas? Com certeza. É bem útil diferenciar para entender a linha do tempo que ele propõe. De forma resumida, olha, Sheol, no Antigo Testamento, e Hades, no Novo Testamento. São basicamente equivalentes. Eles se referem ao estado ou lugar geral dos mortos antes do julgamento final. Não é o destino eterno em si, mas um estado intermediário, digamos. A fonte, citando Scofield, até sugere que depois da ascensão de Cristo, o Hades passou a ser especificamente o lugar dos mortos incrédulos aguardando o julgamento. Ok, um lugar de espera, então. Isso. 2. Tártaro. É um termo bem raro, usado só lá em 2 Pedro 2.4. Refere-se a um confinamento específico para certos anjos caídos, não para humanos. E 3. Geena. Esse é o termo que Jesus usou mais. Vem do Vale de Hinnom, perto de Jerusalém, que era um antigo local de sacrifícios pagãos e depois virou o lixão da cidade. Jesus usa esse termo para descrever o lugar final e eterno de retribuição para os ímpios, ou seja, o lago de fogo. É o destino pós-grande trono branco. Ok, essa distinção ajuda bastante. Sheol, Hades como intermediário para os perdidos e Geena, um lago de fogo, como final, o destino eterno. Agora, falando sobre a natureza desse lago de fogo, a fonte vai por um caminho inesperado. Menciona até uma analogia com a astronomia, com estrelas anãs brancas, citando um tal C.T. Schwarzer. O que a ciência tem a ver com isso? Meio curioso. É uma parte curiosa mesmo da argumentação. O Pentecoste cita esse Schwarzer, não para dizer que as estrelas anãs brancas são o lago de fogo, de forma alguma. Mas ele usa como uma analogia para responder a possíveis céticos, sabe? O Schwarzer descrevia essas estrelas como tendo densidade e temperatura altíssimas, matéria num estado quase líquido, gasoso, sob pressão extrema, e que, teoricamente, seriam incapazes de se apagar. Entendi.
A ideia é mostrar que a ciência conhece fenômenos com características que lembram um fogo inextinguível. Só para dizer que não é impossível. Exatamente isso. É usar um exemplo do universo conhecido na época, em que foi escrito para argumentar que o conceito bíblico de um lugar de fogo perene não seria algo totalmente fora da realidade física ou cientificamente absurdo. É uma tentativa de mostrar plausibilidade, não uma identificação literal, claro. A fonte também acrescenta a ideia teológica de que os corpos ressurretos dos incrédulos teriam uma natureza indestrutível para poder suportar esse estado. Uma ilustração interessante para um conceito tão difícil de assimilar. Ok, depois de toda essa purificação, todo esse julgamento, qual o passo final que prepara o cenário para o estado eterno, segundo o Pentecoste? O passo final é a criação de novos céus e nova terra. Como prometido lá em Isaías 65 e 66, 2 Pedro 3, Apocalipse 21. Depois da dissolução da ordem cósmica atual pelo fogo e do julgamento final, Deus estabelece uma nova criação, perfeita, incorruptível, e esse será o palco da eternidade. E por que essa nova criação é necessária? Teologicamente falando, qual a razão na visão do autor? A fonte aponta algumas razões importantes. Primeiro, é o cumprimento final das promessas feitas a Israel nas alianças bíblicas. Uma terra eterna, existência nacional perpétua, um reino messiânico pleno, bênçãos duradouras. O Israel redimido habitaria essa nova terra. E segundo, é a realização completa de Apocalipse 21.3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. É a presença irrestrita, total de Deus com a humanidade redimida. Entendi. E onde a igreja, nós, os salvos desta era, onde a gente se encaixa nesse cenário eterno? Aqui a fonte ressalta um ponto bem importante. A esperança central da igreja sempre foi primariamente relacional, é estar com Cristo. Passagens como João 14.3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, ou 1 Tessalonicenses 4.17, e assim estaremos sempre com o Senhor. Elas enfatizam essa união pessoal e eterna. A pessoa de Cristo é o foco, mais do que o lugar em si. Mas se a esperança é estar com Cristo e Cristo estará na nova criação, isso define o lugar, não? A matemática fecha. Essa é a conclusão lógica que o Pentecostes apresenta, sim. Se Apocalipse 21.3 diz que Deus e, portanto, Cristo habitará com a humanidade na nova terra, e 1 Tessalonicenses 4.17 diz que a igreja estará eternamente com o Senhor, então a morada eterna da igreja será nessa nova criação, especificamente associada à Nova Jerusalém, aquela cidade celestial que desce para a nova terra em Apocalipse 21. Seria o cumprimento da oração de Jesus lá em João 17:24, para que os seus seguidores estivessem onde ele está, vendo a sua glória. Falando na Nova Jerusalém, nossa, a fonte até indica que essa é outra área bem complexa, né? Com debates sobre o que ela representa exatamente, se é literal, simbólica, se está ligada ao milênio ou só à eternidade. Parece que daria outra conversa inteira só sobre isso. Com certeza, a Nova Jerusalém é um dos temas mais ricos e, assim, debatidos da escatologia. Cheio de detalhes e interpretações variadas. Daria muito pano para manga. Bem, percorremos um caminho intenso hoje, hein? Exploramos os eventos que o Dwight Pentecoste, lá no Manual de Escatologia, descreve como a preparação para o estado eterno. Vimos a última rebelião, a purificação da terra pelo fogo, o julgamento final, tudo culminando na nova criação. Foi bastante coisa. Sim, foi uma análise densa. E talvez uma reflexão final que emerge desse material todo seja: poxa, se a fonte descreve uma rebelião massiva acontecendo mesmo depois de 1000 anos sob o governo perfeito de Cristo, o que isso nos leva a pensar sobre a profundidade da questão do pecado, da liberdade humana e como a soberania divina lida com isso no desfecho de tudo, né? Pelo menos conforme essa interpretação que vimos.
Fica a reflexão. Um ótimo ponto para a gente pensar, realmente. E para quem gostou da análise, fica o convite. Continuaremos explorando outras partes deste mesmo livro, Manual de Escatologia, de Dwight Pentecost, em futuras oportunidades aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência e desejamos a todos um ótimo dia.